Olá, gente. Vamos lá para mais uma videoaula. E a aula de hoje é de ciências. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o reino vegetal. Por isso, pega o teu livro de ciências para que a gente possa dar continuidade do assunto de ciências. O reino vegetal. As plantas são seres vivos muito importantes para a vida no planeta. Além de deixar os ambientes mais bonitos e o clima mais agradável, elas servem de alimento e abrigo para várias espécies de animais. Os vegetais estão presentes nas florestas, nos jardins, nos lagos e em muitos outros locais. Então, o que ele está dizendo aí? Que as plantas, elas não só deixam o ambiente mais bonito, o ambiente bonito, agradável, melhor de se respirar, como também é o alimento para alguns animais e abrigo. Alguns animais moram, né, ao redor desses vegetais, que seriam as plantas. Assim como os animais, elas também são seres vivos, tá? Por quê? Porque a característica dos seres vivos é que eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Assim também acontece com as plantas. Elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Para viver, as plantas precisam de água e luz, espaço e uma terra apropriada, tá? Então, elas precisam disso para sobreviver: água, luz, espaço e terra apropriada. Existem plantas que vivem na terra, elas são chamadas de terrestres. Também existem plantas que vivem na água, são chamadas de plantas aquáticas. E ainda há plantas que vivem no tronco de outros vegetais, nas paredes e em rochas. Por viverem suspensas, né, são consideradas plantas aéreas, que vivem no ar, né, por estarem altas. Página 35 diz que fala sobre as partes das plantas. Bem, as plantas são formadas por folhas, caule, raízes, flores e frutos. Porém, nem sempre uma espécie de vegetal possui todas essas partes. Existem plantas que não possuem frutos, tem também aquelas que não possuem flores, tá? Mas uma coisa é certa, todas as plantas possuem folhas, caule e raízes. Observe as partes das plantas e suas funções. Bem, vamos falar aqui de cada uma dessas partes da planta. Primeiro vamos falar da raiz. Bem, a raiz é uma parte da planta responsável por prendê-la ao solo, porque aí ela fica presa na terra, né? Ou qualquer outra superfície. É através dela que o vegetal retira a água e os sais minerais que ele precisa para se alimentar. Existem raízes que nos servem de alimento, como é o caso da batata doce, da cenoura, da macaxeira. Eles são exemplo de raízes que a gente se alimenta deles, né? Quem não gosta de uma macaxeira, de inhame, batata doce, não é verdade? Temos aqui o caule. O caule, ele sustenta as folhas, as flores e os frutos e transporta água, sais minerais e alimentos para as demais partes da planta. Então, é através do caule que a água e os sais minerais eles vão para as outras partes da planta. Há caule finos, grossos e alguns são usados pelos homens para construir casas, móveis e etc. Então, é do caule que se vai retirar a madeira. Há alguns caules usados na alimentação também, como é o caso da cana-de-açúcar, aquele pau que tem, né, da canela. Então, são considerados caule, tá? Folhas. Bem, as folhas produzem o alimento da planta e também são responsáveis pela respiração e transpiração do vegetal. Em geral, as folhas são verdes, devido à presença de um pigmento chamado clorofila. Bem, a clorofila é
É um pigmento que tem na planta que faz com que a folha seja verde. Algumas servem de alimento para o homem, como é o caso do alface e repolho, né? Eles são considerados folhas que alimentam os humanos. E também existem aqueles que servem de medicamento, como é a erva cidreira e o hortelã, tá certo? As flores. Bem, as flores são os órgãos reprodutores de algumas plantas e podem dar origem a frutos e sementes. É através das flores que vai se criar a semente de algumas plantas e vai também dar origem aos frutos, tá? E essas sementes é que vão fazer com que nasçam outras flores, outras plantas. Muitas flores são coloridas e têm cheiro. Tem outras que não, tá? E temos aqui os frutos. Bem, os frutos guardam as sementes que ficam no interior, ou seja, dentro da fruta, e dão origem a outras plantas. Também servem de alimento. O fruto, a gente também come o alimento. Ele é como alimento, fornece vitaminas para o nosso organismo. E na página 36 vai falar sobre as plantas e seu alimento. Como é que uma plantinha ela se alimenta, tá? E nós temos aí as plantas, diferentemente dos animais, elas produzem seu próprio alimento. E isso acontece através de um processo chamado fotossíntese, onde, para conseguir produzir o seu alimento, as plantas elas precisam de ar, de água, e aí a gente bota água na plantinha. Ela precisa do gás carbônico que está circulando no ar e luz solar. Então, essas são as três coisas que ela precisa. Capturada através da clorofila, que é através da folhinha dela, tá? Tudo isso constitui o alimento da planta. E aí vai criar um açúcar chamado glicose. Ao mesmo tempo que produz seu alimento, a planta libera oxigênio das folhas. Para quê? Para a nossa respiração, tá? Então, a gente vai lá e pega o alimento, né? A planta, ela cria o seu alimento e esse alimento faz com que crie ar carbônico para dar oxigênio para nós. E aí nós vamos para a atividade. Pense no que você estudou sobre as plantas e responda as perguntas. De que elas precisam para viver? Aí está dizendo nessa página, elas precisam de quê? Quais são os 3 elementos que ela precisa para viver? Letra B, qual é a parte da planta que transporta água e alimento entre as raízes e folhas? Qual é a parte que vai da planta? Vai lá ler de novo que vocês vão descobrir. Onde ficam as sementes de uma planta? Dentro de alguma coisa. Para que os outros seres vivos utilizam as plantas? Tem para várias formas. Tem para alimento, para medicação e outra ornamentação. Tudo que a tia já leu, vocês vão saber. E a segunda questão, vocês vão colocar aí V para verdadeiro e F para falso. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler e vai descobrir se essa frase ela é verdadeira ou ela é falsa. Tudo isso que está sendo dito aí, a gente já leu, já estudou nas páginas anteriores, tá? E aí vocês vão confirmar se está certo ou se está errado, certo? Isso é uma questão de leitura e interpretação, né? Ou lembrar daquilo que tia Adriana ensinou, que tia Adriana mostrou aqui para vocês. E na página 37, bem, na página 37 é para você fazer a correspondência das partes da planta. Temos aí caule, folha, flor, fruto e raízes. Então, você lê a frase e vai dizer qual é a parte que eu estou falando. E a quarta questão, observe o nome dos vegetais e escreva as partes da planta que ela pertence. Se é raiz, se é um caule, se essa palavrinha aí é uma flor, se é um fruto, se é uma folha,
Então, coloca aí. E assim, a gente finaliza a primeira parte sobre o reino vegetal. Eu estou aqui gravando as aulas desse jeito, porque tia Adriana está doente, mas as próximas aulas, principalmente de ciência, eu vou gravar e a gente vai fazer uma atividade, tá? Então, se preocupem em ler, reler, estudar bastante essas páginas que eu estou mostrando aqui e fazer as atividades que estão sendo propostas diariamente, tá? E assim a gente finaliza a aula de hoje de ciências. Mais tarde mandarei mais aula e será de língua portuguesa, tá certo? Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau, tchau. Se cuidem.